queridos, teve uma pessoa, um cristão verdadeiro, que está acima de religião, dessa briga de católico e evangélico, que eu tô fora disso, cara. Protestante, denominação. Os caras se intitulam assembleiano, batista, congregação, católico, um monte de coisa os caras se intitulam. E sabe o que Jesus disse? Ser-me-eis discípulos. Só isso. Então, as pessoas chegam na minha comunidade e não fico perguntando a religião delas. E eu quero citar o nome de uma pessoa que eu respeito muito. E essa pessoa se chama Francisco de Assis. Que a Igreja Católica chama de São Francisco de Assis. Francisco de Assis, por que Francisco de Assis? Porque ele nasceu numa cidade da Itália chamada Assis, que até hoje está lá. Filho de alfaiates, ricos, um dos mais ricos da cidade, um pai e uma mãe que tinha tudo. E que esse pai e essa mãe de Francisco de Assis queria que eles seguissem a profissão, a vocação do pai, ser alfaiate, fazer as roupas, outros apetrechos. E Francisco de Assis, até a idade matura, ele viveu como um cara normal. Frequentou baladas, teve amigos, bebidas, até mesmo orgias. Até que através de sonhos recorrentes, de como restaurar a igreja, que ele achava que era restaurar um prédio de pedras, ele até reconstruiu uma capela, mas que na verdade era reconstruir vidas, que a igreja são feitas de pessoas. E mais na frente ele entendeu isso, Francisco de Assis. Se tornou um dos maiores cristãos que o mundo já presenciou. E ele sempre tinha um coração cheio de gratidão a Deus. E ele agradecia a Deus pela mãe natureza. Ele agradecia a Deus pela irmã lua, pelo irmão sol. Ele agradecia a Deus pelas irmãs as estrelas, os mares. Ele agradecia muito a Deus pelos nossos irmãos, os animais. Inclusive Francisco de Assis orava pelos animais, como eu também já orei por um cachorrinho meu, que o veterinário tinha dito que não tinha mais jeito, ele estava com sinomose, queda das cadeiras, e pediu para me sacrificar ele. E eu pedi ao Senhor para dar mais um tempo de vida para ele. E eu orei por ele. Ele estava com aquele problema de queda das cadeiras e ele foi curado imediatamente. Veio a morrer, a falecer, faz um ano mais ou menos, mas já de velhice mesmo. Mas eu tive ele comigo durante 10 anos. Ele foi curado instantaneamente. Minha esposa, meus filhos e toda a igreja de Cristo em Santana de Parnaíba sabe disso. E acima de tudo o Senhor sabe disso. Foi curado, ficou assustado o médico, veterinário. Então também oro pelos animaizinhos, porque são natureza de Deus. Então o que enche meu coração de alegria é olhar para a história de Francisco de Assis e dizer que foi um cristão verdadeiro, que uma das coisas que ele mais pediu foi: oh meu Deus, eu quero ser parecido com Jesus Cristo. Ele era um homem muito simples no falar, não era nenhum intelectual, mas tinha uma mensagem simples e profunda. Como o apóstolo Paulo disse para a gente nunca se apartar da simplicidade que há em Cristo. E Francisco de Assis leu a palavra de Cristo, de Paulo, e decidiu ser um homem parecido com Jesus Cristo. Ele deixou o pai e a mãe e foi viver com os mais pobres da cidade.
E quando o pai e a mãe foi cobrar algo dele, dizer: você não podia ter feito isso, deixar tudo que a família te deu, ele ficou nu no meio de uma praça, pegou a roupa, vestiu o mendigo, trocou de roupa com o mendigo, pegou a roupa do mendigo e vestiu nele. Depois pegou a roupa dele e vestiu o andarilho, o mendigo. E mais na frente o pai não entendeu, e ele já com outra roupa nova, ele tirou e deu tudo para o pai. Disse que não precisava mais daquilo, já que o pai dele, mesmo ele amando tanto o pai e a mãe, mas não entendia a vocação, não entendia o chamado dele. E Francisco de Assis resolveu ser um homem parecido com Jesus. Glória a Deus. E ele pediu ao Pai para ser parecido com Jesus Cristo. E ele seguia os votos, né, da pobreza, da obediência e da castidade. E eu sou um imitador de Cristo, e hoje eu procuro também, mesmo tendo a minha residência, mas lá não é só meu. Quem não tem um lugar para dormir, lá tem. Quem não tem um arroz para comer, lá tem. Porque eu também fiz esse voto. Eu também fiz o voto da obediência e fiz também o voto da castidade. Francisco não tinha esposa. Eu sou um cristão que tenho esposa, porém eu sou casto no meu casamento. Eu só tenho a minha esposa. Isso é castidade também. Francisco optou por não ter esposa, porque ele acreditava, como o apóstolo Paulo, que como pregador do evangelho naquela época, tinha muita dificuldade para administrar, ter uma esposa. E ele fez esse voto da castidade também por ser um sacerdote que pediu algumas orientações na época do Papa. Mas ele era maior do que isso. Ele era maior do que qualquer Papa. Porque ele queria ser parecido com Jesus Cristo, não parecido com a religião. E eu casei, mas optei por ter só a minha esposa. Então eu tenho castidade no meu casamento. Então quero agradecer a Deus pela vida desse homem, que durante toda a vida andou parecido com Jesus Cristo, no meio dos mais pobres, no meio dos mais humildes, e nunca ligou para luxo. Esse é Francisco de Assis, um cristão que nesse momento eu estou homenageando ele. Eu adoro a Deus, mas eu dou honra a quem tem. Deus abençoe todos os irmãos que me assistem. E também como Francisco, estou tentando andar parecido com Jesus Cristo. Amém.